Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos no programa Show da Tarde, o programa do Tadeu Soares. Um grande abraço, Tadeu, obrigada pela oportunidade. Meu nome é Vanderleia Boing e estamos aqui hoje, para trabalhar, conduzir, levar vocês aí informações através dos nossos convidados, onde eles falam o que eles fazem, a atividade deles e deixam também a sua mensagem. E hoje a gente já começa o programa com um convidado internacional, um convidado uruguaio, que está aqui na nossa cidade já faz um certo tempo. O nome dele é Wilde Melandres, ele trabalha com terapias quânticas. Wilde, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Wilde, conta pra gente como que você começou a entrar, no segmento, no ramo da terapia. Conta um pouquinho da tua história. Bom, eu comecei estudando, lendo, me interessando por as ciências herméticas. Comecei com o Kybalion e daí iniciei um caminho que, como eu era muito esportista, era lutador, enfim, dividia os dois mundos, mas não me decidia, até que senti o chamado nestes últimos tempos e me dediquei completamente a estas terapias, completamente, já com um certo entendimento que eu tinha e uma expansão de consciência que teve também. Então, transforma a vida, né? Sim. Eu gosto muito de estudar as leis herméticas, Kybalion, enfim, e quando a gente aplica na nossa vida, a vida muda totalmente. Concorda? É que um iniciado não só tem que saber, senão praticar no dia a dia. Verdade. Todo é no dia a dia. Não adianta ter o conhecimento se não tem aplicação. A teoria é boa, mas eu acho que a prática é melhor que a teoria. É o que funciona, né? Exatamente. E quais são as terapias que você trabalha hoje, Wildes? Eu trabalho com magia, alquimia, toque quântico, polaridade e reiki. Basicamente trabalho essas técnicas. Dependendo do que eu acho que a pessoa precisa, é o que eu vou aplicar. Tem algumas pessoas que falam dessa questão da alquimia, né? Tem até algumas pessoas que se dizem, os alquímicos, mas a gente estava conversando lá fora que não basta saber a teoria, né? Fala um pouquinho para a gente sobre como que é isso, Wilde. Alquimia, se eu aplico alquimia dia a dia, por exemplo, eu tenho o chumbo e o ouro. Eu vou tentar sempre converter o chumbo em ouro, que esse é o grande legado da alquimia. Então, um problema vai ter o tamanho, a dimensão que eu vou dar, o chumbo ou o ouro. Então, nós temos que transmutar isso aí. E isso se vive no dia a dia. Não está dentro de um frasco, de um pote, de um produto, né? Nem nos símbolos alquímicos. Nem não precisa saber símbolos alquímicos para aplicar alquimia. E a magia? Quando a gente às vezes fala dessa questão de magia, algumas pessoas têm preconceito, mas a magia a gente também vive no dia a dia, né? Sim. Meu conceito de magia, por exemplo, é que mágico é tudo aquilo que não vemos e, sin embargo, ele existe. Tem uma conexão entre o terrenal e o divino que a ciência não consegue explicar e nunca vai conseguir explicar. Porque a ciência quer saber o porquê do porquê do porquê e chega ao teito onde ela não consegue acender a mais. E aí que está a magia e a divinidade, um passo depois. É você entender a questão das forças do invisível, que algumas pessoas não compreendem, né? Exatamente. Eu acho que quem entende o átomo e como funciona dentro do universo, entendeu tudo. Tá? Porque um Jamar não tem diplomas, mas ele entende o universo. Então, já entendeu tudo. Já sabe tudo, né? Agora conta pra gente como que funciona um pouco desse teu atendimento em relação ao toque quântico. O toque quântico é mais praticamente, eu da minha parte direciono mais em lesões físicas. Por exemplo, hernia de disco, tendões, tendinites, problema de joelho, de cotovelo, de junta, vamos dizer. Tá? Então, é uma imposição de mão que se faz direto, com um mínimo de 5 minutos até 45, 1 hora. Quem faz esse tratamento, no caso eu, o terapeuta, ele até sentir a eletricidade nas mãos, ele vai ficar ali. Quando a eletricidade parou, significa que já não está entrando mais energia, então é hora de tirar as mãos. Entre técnica e técnica, eu tenho um recipiente com água, no qual eu só tiro a carga demais que tem nas mãos, da eletricidade, para passar à seguinte técnica.
E assim, né, o meu entendimento, que é pouco em relação a toque quântico, é não só nos problemas físicos, mas também essa questão de ansiedade, depressão, tem um efeito muito importante, né? Tem. Quando a pessoa tem problemas de vidas passadas, tristezas, enfim, eu uso o Reiki para abrir os chakras, alinhar os chakras, e já vou direto no toque quântico, porque o que não está aqui, está aqui. Então, é básico. Então, já quando faço o Reiki, já cheguei aqui no chakra coronário, já a pessoa geralmente já se expressa. Ou expressa tristeza, que quase sempre é assim, pode expressar vidas passadas. Alguma coisa essa pessoa expressa. Quando a pessoa não expressa nada, eu observo o alrededor da pessoa, que mexe os dedos, mexe os lábios, pisca com os olhos fechados. Então, são todos sinais de que está acontecendo alguma coisa. A gente não é só o corpo físico, né? A gente tem todo o nosso corpo energético, né? Então, mesmo que a pessoa não expresse, não fale, vai que ela tem algum bloqueio, né? Exatamente. Ela mostra sinais, né, Wilde? Sim, quando a pessoa vai fazer um tratamento por primeira vez, o escudo do ego é muito grande. O ego não quer coisas novas. O ego não gosta de sabedoria, não gosta de sair do lugar que ele está. Ele está péssimo, mas ele quer estar aí. Então, no segundo atendimento, esse escudo derrete. Não tem como. A primeira vez até que pode ficar resistindo. Mas na segunda, é impossível praticamente. Aí é que abre a caixa de Pandora e começa a sair, enfim. Problemas familiares, problemas de infância, traumas, outras vidas, enfim, os registros acásicos se abrem magicamente, porque eu nunca fiz um curso de registros acásicos, mas eles estão aí. Uma vez eu fiz um atendimento de registros acásticos e aquilo ali me fez entender muito da minha vida, muito dos meus resultados. Só que assim, o registro acástico tem um porém, ele não soluciona problemas. Não, ele te dá um... Exatamente, porque nós estamos aqui, pedimos para encarnar, para evoluir e para pular ou passar por cima daquele problema de outras vidas. Que esse é o tema. Nós estamos em uma espiral ascendente, onde vamos a passar muitas vezes por mesmo problema, mas sempre ascendendo, até que um dia esse problema vai sumir. E por isso que tem gente que não evolui nunca, porque fica ali na roda do samsara, o tempo todo. Eu falo que como um hamster que corre, corre, sempre está no mesmo lugar. A corrida dos ratos, né? Exatamente. Eles não saem do lugar. E você também faz esses atendimentos que você falou com uma técnica, a questão da polaridade, como que é? A polaridade, eu inverto os polos, né? Negativo, positivo, para dar um equilíbrio no campo energético. E daí ele também trabalha questões físicas e emocionais? Sim, porque o campo energético é tudo. Então, ele equilibra as energias. E tem gente que quer só ficar no lado positivo? Sim. A pessoa que não entende quer que seja todo positivo, e bom, aí nós estamos aplicando o yin e o yang, né? Que é o positivo e o negativo, o equilíbrio perfeito das duas forças, complementares, né? Não existe o dia sem a noite, né? O sol sem a lua e por aí vai, né? A todo, gente tem que estar no equilíbrio, né? Wilde, como que funciona o teu atendimento? A gente marca uma avaliação, tem algum número de sessões mínimas, como que é? Bom, aquela pessoa que só quer conhecer o que é, enfim, vai marcar uma secção que vai mais ou menos dar uma ideia de como funciona. Na secção de 1 hora que eu faço. Mas para tratar um problema tem que ser pelo menos 4 a 5 secções, mínimo. Porque os problemas começam a surgir, a aparecer na segunda secção, geralmente, ou terceira, dependendo do ego da pessoa, o problema da pessoa. Manifestação de espíritos é muito comum também, bem mais comum do que as pessoas pensam que é. E isso atrapalha muito na vida da pessoa, muito. Até um espírito que seja bom, ele está atrapalhando, está sugando nossa energia. Então, a gente diz, estou cansado, eu não sei porquê, me sinto cansado. Pô, está alimentando um irmãozinho ali. Tá. E a gente nem percebe, né? Depois é que a gente começa a ter um outro despertar, é que a gente começa a perceber, né, Wilde? Sim. Por isso que essas terapias hoje, envolvendo física quântica, enfim, ela tem uma tendência, né, das pessoas procurarem mais, né? Na verdade, a gente acredita que só voltou para o passado, né? Que foram as primeiras técnicas do Egito, acredito que seja de Babilônia, os grandes sábios, os grandes mestres, que não tinham, eles faziam cirurgias espirituais, curavam todo com quartzo, com
enfim, com técnicas holísticas de todo tipo. Cada um desenvolvia uma ou várias técnicas holísticas, que nem eu, que não dou remédios e posso curar uma pessoa, entendeu? Sim. Por isso que estás aqui na Ilha da Magia, né? Sim. Aonde que você atende, Wilde? Atendo na Nova Palhoça. Nova Palhoça. Sim. Tá, e tem algum Instagram de contato, algum telefone que você quer deixar? Tenho minhas redes sociais, tenho meu número de WhatsApp. Posso passar o número? Pode passar, sim. 984-42-2741. Esse é o meu número de contato. Só marcar um atendimento, dia e hora a combinar. Pode deixar. Wilde, muito obrigada pela tua presença aqui no programa. Espero que você volte mais vezes aí, né, trazendo aí toda essa informação, porque eu também acredito, como farmacêutica, que a gente pode ter uma vida sem remédios. Você não contou que era farmacêutica? Não contei, Meu né? Deus, eu ia falar mal da indústria farmacêutica. Mas eu acredito hoje que a gente pode ter uma vida sem essa prisão. Obrigada pela tua presença e volte mais vezes. Meu Deus, eu que agradeço você e vou estar aqui quantas vezes você me convidar. Pode deixar, obrigada. Obrigado. E você nos aguarde que mais um minutinho de intervalo a gente já retorna. A Organização Mundial da Saúde considera que as dependências em drogas lícitas ou ilícitas é uma doença. O uso indevido de substâncias como álcool, cigarro, crack e cocaína é um problema de saúde pública de ordem internacional que preocupa nações do mundo inteiro, pois afeta valores culturais, sociais, econômicos e políticos. As casas de recuperação em dependência química e alcoolismo, em conjunto com as famílias, médicos e entidades religiosas, conseguem devolver à sociedade algo de muito valor para a nossa família. Oferecimento Bittencourt Advogados Associados, 99982-3205, CECAL, Centro de Estudos Espírita Caminho da Luz, 98413-8657, Secretário Municipal de Imbituba, Cláudio do Raio X, 99824-6211. O imperador Dom Pedro II, a imperatriz Dona Teresa Cristina, visita ilustre conheceram São José quando viajavam por Santa Catarina. No centro histórico, na igreja matriz, todos fazem oração com muita fé, pedindo a Deus que abençoe toda a gente e a proteção ao padroeiro São José. Ela já foi freguesia de São José por Álvaro Régio, rei de Portugal. Hoje é São José da terra firme, de importância no cenário estadual. Florianópolis faz sua divisa pelas águas da Bahia Sul, onde o mar de águas tranquilas, o sol brilha num lindo céu azul. Majestosa cidade de São José, dos casarios a moderna arquitetura, multiuso e o teatro Adolfo Melo, para o josefense apreciar a cultura. Sua cultura de base açoriana recebe a todos com muita cordialidade, com seus encantos e belezas naturais. Vive feliz quem mora nesta cidade. Ela já foi freguesia de São José por Álvaro Régio, rei de Portugal. Hoje é
São José da terra firme, de importância no cenário estadual. Com Florianópolis faz sua divisa, pelas águas da Bahia Sul, onde o mar de águas tranquilas, o sol brilha num lindo céu azul. Ela já foi freguesia de São José por Álvaro Régio, rei de Portugal. Hoje é São José da terra firme, de importância no cenário estadual. Com Florianópolis faz sua divisa, pelas águas da Bahia Sul, onde o mar de águas tranquilas, o sol brilha num lindo céu azul. Boa tarde, tudo bem? Então, estamos aqui mais uma vez com vocês e hoje trazemos o professor Lino Pérez, professor da universidade, aposentado, uma história de lutas, uma história de agregação à nossa sociedade, né, professor? Então, hoje o senhor vem nos trazer informações às mudanças sociais, reformas, e falar um pouquinho sobre a PEC 32, é isso? Sim, isso. Então, bom, quero aqui cumprimentar todos os nossos telespectadores, a Simara também, né, que é importante, aqui está nesse momento aqui me entrevistando. O que se trata, o tema hoje é a PEC, né, que é Projeto de Emenda Constitucional, PEC 32, né, quer dizer, ela precisa ter dos 500 e poucos parlamentares, deputados, no caso, porque está na Câmara de Deputados, essa PEC, depois vai para o Senado, né? Ela precisa ter de pelo menos 2/3, 315 votos, quer dizer, não é uma votação normal, porque é uma emenda na Constituição. Então, chama causas pétreas, né? Então, e aí, essa PEC, ela se soma outras anteriores. Já vem desde a Emenda Constitucional 95, que foi na época do governo Temer, que lá já congelou por 20 anos os gastos na área, principalmente da área do Estado, de educação, saúde, que é um absurdo. Nós temos, vem objeto de contestação. Isso reflete, porque quando chega a 95%, tem que congelar, por causa da inflação, tá? Então, parece que é interessante, mas ela pega áreas vitais, que é a área de educação, que agora nós estamos sofrendo com a pandemia, que o povo, principalmente, até o próprio ministro Mandetta, que é um médico, trabalha com a área de médica, né, na parte esportiva, e Mato Grosso, que é do agronegócio, sempre foi contra o Estado e o SUS. Quando ele foi ministro, ele se deu conta de fundamental ter a vacinação, ter o controle da pandemia pelo Estado, pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS. E ele passou aí a vestir o chaleco do SUS. Sim. Assim como o ministro inglês, que lá também tem o SUS dele, Sistema Único lá na Inglaterra, também era crítico de nós temos que diminuir gastos no SUS. Ele se deu conta, ele foi afetado pela pandemia, pelo vírus, e aí passou a defender o SUS. E a população sabe o que é o SUS, né? É o posto de saúde lá que você tem, é os sistemas hospitais, né? Que você tem um acidente, como é nos Estados Unidos, se você tem um acidente, não tem sistema lá no SUS, viu? O Obama tentou fazer lá e não deixaram. Você tem que pagar no hospital. Você gasta 2, 3 mil reais fácil lá nos Estados Unidos, né? No caso aqui seria lá $500, fácil. Agora aqui não, você tem um acidente, você vai direto para o hospital, não pagar nada, porque é coberto, a população sabe disso há anos. E agora, por causa do SUS, que não estamos pior na pandemia. E a vacinação, o Brasil é referência mundial no sistema de vacinação. E com esse absurdo que aconteceu com o atual governo Bolsonaro, que não investiu, porque ele é responsável, hein?
as 560 mil mortes, isso aí está sendo analisado no CPI do Congresso. Então, você está vendo agora, aí se deram conta, então temos que agora investir nas vacinações. Quem é que faz isso? É a Secretaria Nacional da Saúde, é o Ministério da Saúde que controla esse sistema. Isso está aprovado, isso no mundo inteiro. O sistema de transporte, mesmo nos Estados Unidos, é público, certo? Todo mundo admira os Estados Unidos. Mas, a Nova York, o sistema de metrô é público. Por quê? Porque aí que entra, está explicando. O público que é aquilo que os empresários não conseguem investir, porque é muito caro. A Itaipu, que é uma represa gigantesca, das maiores do mundo, foi construída pelo Estado, no período militar. Mas por quê? Porque eu não tenho empresário que consiga fazer uma Itaipu, aquela represa daquele tamanho, porque são gastos gerais que depois cada setor econômico se beneficia. Tem que ter um fundo, que a gente chama fundo, que é o Estado, para investir para uma infraestrutura, para todo mundo desfrutar, porque o custo rateia na população, não sei, entendeu? Sim. Por isso que é público. E a PEC, essa aqui que ela acontece, agora se soma a anteriores, já tinha uma reforma de gastos que já aprovaram no Congresso, ela começa o setor privado a entrar no setor público. Tá. Então você começa a congelar os concursos, já não tem mais concurso. Tá? E não ter concurso é um perigo, porque o concurso você deixa para todo mundo acessar. Quem ganhar o melhor no concurso, ganha no Estado. Agora, depende do prefeito, do governador, do presidente, ele pode contratar a bel prazer. Sim. Então, ele fica sob influência do político de plantão. Então, aí a corrupção é fácil. Você coloca... Aqui, eu como vereador, já fui vereador, né? Há 8 anos, sim. Em Florianópolis, eu criticava muito os prefeitos lá, e o último agora, o Jean Loureiro, que aumentou muito a máquina com comissionados. E o setor de carreira, porque tem uma isenção, né, porque ele está estável na carreira, ele consegue ter uma perspectiva a longo prazo. Mas se você coloca o de plantão, ele atende os interesses do prefeito, o governador de plantão, e o presidente de plantão. Então, isso é um perigo. Então, aqui tem, não dá para explicar aqui, o espaço é muito curto, sim. Mas o ato público de ontem foi uma greve, uma paralisação nacional, que distribuíram com o Fórum dos servidores públicos esse panfleto que atrás diz que as 10 ações para derrotarmos a reforma administrativa. Que aqui tem, então, o fim vai acabar com o SUS, gente. Aviso, hein? Todo mundo sabe que é posto de saúde lá. Aquele posto de saúde vai ser um setor privado, que ele atende os seus lucros. O privilégio vão ser mantidos, vai voltar à época de 100 anos atrás da colônia, que o vice-rei contratava os seus, não tinha concurso público. Como se fossem cargos comissionados, né? Como se fossem comissionados antes, só que a maioria, tá? Não é, hoje é uma parte pequena, que eu até defendo comissionado, que entra o prefeito ganha a eleição e coloca alguns quadros deles, mas não tudo, isso é uma parte pequena, 10%, e não a maioria. Depois vai indo, olha só, piora o atendimento da população, óbvio, vai acabar com o ensino público. É isso que, no fundo, que eles querem. E a vacinação, gente. Vai acabar. Não vai ter... Porque a vacinação, digo, não é essa aqui da Covid. É a gripe, é poliomielite. Não tem outra forma que não seja o SUS para fazer vacinação em massa no Brasil inteiro, na Amazônia. Bom, então isso aqui é um crime. Isso é um crime que está acontecendo, por isso que ontem os servidores paralisaram. Isso não... E outra coisa, o congelamento do salário. Já acabou. Aquilo que fica de pouco, que inverte, né? O setor privado passa a ter domínio, nada contra o setor privado, mas não na área pública. E aí aconteceu, os salários vão ser congelados, como já estão desde 2017. Sim. Tá? Então, isso é lamentável que, neste momento, em plena pandemia, eles vão mexer naquilo que está mantendo o país, que é o SUS, por exemplo. Fora os outros sistemas, não só o SUS, mas na minha área que sou arquiteto, o planejamento urbano, tu tem que ter o Estado que organiza a região metropolitana aqui, o transporte, tem que ser controle público. Agora, deixa eu que planejo, que se eu estou no setor privado, de qual setor privado? Porque as setores privados entre si disputam, né? As empresas de transporte são várias. Agora, uma empresa de transporte coloca ela junto do prefeito. E as outras empresas de transporte? Eu quero também que o setor de transporte também tenha privilégio. Sim. E o prefeito escolhe uma ou outra. Não, vocês entenderam? Não tem mais. Então, não tem como. Tem que ser setor público mais isento para poder organizar o sistema de transporte, que é um horror aqui na região metropolitana, que é uma grande... Aqui tem problema de habitação, sim. Questão de transporte, céu marítima é uma vergonha, que não tem, certo? Não tem. E saneamento, que polui toda aqui. A Casan, ela é pública, não é pública, ela é uma empresa mista, mas de um caráter público. E eles acabaram de privatizar o Sistema Nacional de Saneamento, hein? Então a Casan vai disputar com a empresa privada. O que vai acontecer? Se uma daquelas ganha,
A empresa, como é no Rio, né, com a Light lá, ela controla a partir dos seus interesses políticos e econômicos. Então, gente, defendam essa ação contra essa PEC. Essa PEC não pode passar no Congresso Nacional. Isso aqui é um crime que nós vamos cometer de décadas da presença do Estado na regulação da sociedade brasileira e da economia. Sim. E essa votação da PEC, quando ela vai ocorrer? Isso, já está nesse momento, o relator é um deputado aqui de Joinville, Darcy Matos, que está todo mundo em cima. Era pior antes, tá? Antes tinha um conceito chamado subsidiariedade, que o Matos tinha colocado no relator. O deputado nosso está aqui, nosso não, lá de Joinville. Ele colocou, o que é subsidiariedade? Você, assim, onde é público, você diz que é privado, você inverte. É pior ainda. Aí teve que recuar e tirar esse aspecto, subsidiariedade, uma palavra difícil, né? Mas, mesmo assim, vários pontos, ele vai privatizar a máquina estatal. Então, está todo mundo lá em cima. Então, eu não sei, deve ser agora, está na comissão, já passou pela Comissão de Justiça e está na Comissão de Orçamento. Nós estamos, nesse momento, nesta comissão, para ir para o plenário. Assim que sai para o plenário, que foi a maioria do relator, ele vai para o plenário e aí, não sei, nas próximas semanas, daqui a 1, 2 semanas, chega no plenário para votar. Sim. E aí, mas o governo não bota, depende se ele calcula que não tem 315 votos. Se você tiver 280, ele não coloca no plenário, entendeu? Então, depende dessa correlação de forças. Tá. E a população em geral, como que ela faz para participar dessa votação ou dessa escolha da PEC? Como nós, população, fazemos? Boa pergunta. Exatamente. Nós temos aqui, eu posso mandar aqui para a produção do programa, todos os e-mails de todos os deputados e senadores para que mande para ele que ele não vote nessa PEC. Então, tem que mandar por e-mail, todo mundo tem o seu celular e computador, e tem até a fotozinha, depois eu mando dos deputados, aqui nós temos o nosso deputado, que é o Pedro Cusai, Ângela Min, Darcy Matos e vários, dizer para eles que não votem nessa PEC, tá certo? Isso é o ponto. E outra está nas ruas, como foi ontem, no Brasil inteiro, fizeram um movimento nacional. E a outra conversar pessoalmente no aeroporto, né? Lá em Brasília, quando eles vão pegar aqui para ir para votar, vocês vão no aeroporto aqui, deputado, eu admiro muito o senhor, mas, por favor, não faça isso, não vote isso, tá? Então, no mínimo, é isso, porque a pandemia ensinou que o Estado é fundamental na presença da organização, na saúde, no caso da vida, da educação e da saúde, para começar a conversa. Então, tá bom. Esperamos que essa reforma, né, não ocorra de uma forma boa para toda a população. Né? Estamos muito felizes com a sua presença aqui, com as suas informações políticas, né, muito necessárias e importantes para todos nós. Muito obrigado, professor Lino. Fico à disposição. Uma boa tarde a todos os telespectadores, uma boa tarde a todo mundo. Muito obrigada. A Organização Mundial da Saúde considera que as dependências em drogas lícitas ou ilícitas é uma doença. O uso indevido de substâncias como álcool, cigarro, crack e cocaína é um problema de saúde pública de ordem internacional que preocupa nações do mundo inteiro, pois afeta valores culturais, sociais, econômicos e políticos. As casas de recuperação em dependência química e alcoolismo, em conjunto com as famílias, médicos e entidades religiosas, conseguem devolverem à sociedade algo de muito valor para a nossa família. Oferecimento Bittencourt Advogados Associados, 99982-3205, CECAL, Centro de Estudos Espírita Caminho da Luz, 98413-8657, Secretário Municipal de Imbituba, Cláudio do Raio X, 99824-6211, Ernei, ex-prefeito de São Pedro. Quando estou longe, penso muito em você. Nos compromissos tenho que me dividir. O trabalho precisa ser feito. Tomo cuidado para não me distrair.
novo dia vai chegando. É mais uma etapa vencida. Então posso pensar em você, razão maior, amor da minha vida. Amor a dois tem que ser pra valer. É o momento de se entregar. E dormir de conchinha é bom, mas vem um desejo de novo de amar. E dormir de conchinha é bom, mas vem um desejo de novo de amar. Você se zanga e briga muito comigo, também te ofendo às vezes neste momento, mas peço a Deus que me dê calma nesta hora, que não mude o nosso sentimento. E assim vou levando a vida e deixando a vida me levar. Se o nosso karma é vivermos juntos, é bem melhor então a gente se amar. Amor a dois tem que ser pra valer. É o momento de se entregar. E dormir de conchinha é bom, mas vem um desejo de novo de amar. E dormir de conchinha é bom, mas vem um desejo de novo de amar. Olá, boa tarde. Estamos de volta aqui no programa Show da Tarde. Meu nome é Vanderleia Boing e a gente recebe agora uma convidada que ela é fonoaudióloga e ela vai falar um pouco mais sobre o processo de desenvolvimento infantil. O nome dela é Alexandra Bernardo. Seja muito bem-vinda, Alexandra. Boa tarde, obrigada. Alexandra, você trabalha num centro de desenvolvimento acolher, isso? Isso, é um centro de desenvolvimento infantil no centro de Florianópolis e é onde a gente atende toda essa parte de desenvolvimento infantil, sendo ela o atraso, ou um diagnóstico, ou uma criança que esteja querendo essa evolução mais cedo, uma intervenção precoce. Uhum. E não só na questão das crianças que precisam de trabalhar essa parte de desenvolvimento, mas todas as pessoas, todos os pais que, na verdade, querem entender um pouquinho mais sobre o processo da criança também. Uhum. A gente recebe alguns pais que eles querem mais um auxílio nessa intervenção precoce. Então, eles querem orientação de como fazer essa intervenção. Então, a gente recebe crianças desde o nascimento, ali logo no pós-natal, para orientar como vai ser esse desenvolvimento de fala, desenvolvimento da audição, desenvolvimento da linguagem, que é toda a parte de compreensão da criança. Como a gente vai também ver logo nesse início, se a gente já tem algum atraso. Então, a gente tem casos, mesmo sem um diagnóstico precoce, não é uma criança com autismo, ou não tenha uma síndrome, a gente às vezes já observa logo cedo alguns atrasos nesse desenvolvimento típico, que a gente já trabalha e intervém para melhorar o prognóstico e desenvolvimento dessa criança. Então, a gente tem casos, sim, que procuram a gente sem nenhuma alteração, e a gente entra só para orientar e auxiliar nesse desenvolvimento, para esse desenvolvimento acontecer mais harmônico possível. E é maravilhoso isso, né? Eu acho que hoje os pais estão observando mais cedo nessa questão do comportamento das crianças, né? Sim, eles têm, com a questão da tecnologia, a evolução da tecnologia, e os pais têm buscado cada vez mais informação também. A gente tem informações que a gente pode confiar, mas tem algumas informações que a gente precisa tomar cuidado. Mas com essa evolução, os pais têm chego para a gente muito antes. Então, eles observam qualquer tipo de atraso, eles já procuram um profissional para estar tirando essas dúvidas, que é a melhor forma. Porque, às vezes, em uma sessão, a gente já consegue orientar alguns caminhos a serem feitos, algumas decisões a serem tomadas, às vezes seja colocar na escola, ou tirar uma chupeta, ou tirar o bico, ou algum comportamento dentro de casa, alguns momentos dentro de casa que a gente pode estar auxiliando para o desenvolvimento da criança. A gente sempre busca isso,
que o desenvolvimento seja em casa, com os pais, com a família, que é onde a criança realmente está 24 horas por dia, né? Sim, é o convívio, né? E cada etapa, cada fase da vida, ela tem uma característica, né? Quando os pais entendem essas características, eles acolhem melhor também, né, Alexandre? Isso, eles auxiliam mais, porque assim, a gente tem marcos do desenvolvimento, né? Então, tem coisas esperadas para cada faixa etária. Então, até 6 meses, a gente precisa que a criança sente para depois ela engatinhar. Então, a gente tem uma sequência de situações que precisam acontecer para um desenvolvimento melhor dessa criança. Então, quando a gente consegue passar isso para os pais, que é onde a pediatra também acompanha muitas vezes, mas quando a gente começa e os pais terem conhecimento disso, é essencial, porque eles sabem também o que eles precisam estar puxando da criança no dia a dia. Então, a criança precisa falar as primeiras palavrinhas entre os 10 meses a 1 ano e 4 meses. Então, os pais têm essa lacuna para estar estimulando a criança, conversando com a criança, estimulando mais ainda a produção dela, e caso não apareça, eles, a gente tentou muito, não deu conta, a gente precisa de um profissional. Então, é muito importante a família compreender os marcos. Cada criança tem o seu tempo, tem um tempo, mas a gente não pode esperar que esse tempo passe os marcos que a gente tem, porque nossos marcos não são fechados, tipo, com 1 ano tem que falar. Não, a gente tem uma faixa, né? Uma faixa para trabalhar. Então, quando essa criança ela chega perto do final da faixa, a gente ainda tem tempo para dar conta daquele marco e para verificar se não tem outras questões alterando esse desenvolvimento. Pode ser audição, pode ser um transtorno, pode ser várias coisas que acontecem nessa faixa de desenvolvimento que às vezes está impossibilitando esse desenvolvimento da criança. Verdade. E como vocês trabalham numa equipe multidisciplinar, eu acho que facilita o trabalho, né? Porque você percebeu, não é questão de fono, é para pediatra, para nutricionista. Exatamente. Direciona de uma forma mais ágil também. Sim, e a equipe, como a gente tem uma equipe multidisciplinar, a gente conhece o que cada uma faz, qual a possibilidade de cada uma auxiliar. Então, assim, eu estou vendo uma alteração no andar do meu paciente. Então, ele precisa de uma físio. Então, eu consigo ir direto com a fisioterapeuta, a gente tem acesso direto a conversar com ela. Talvez ela entre na próxima sessão comigo. Ou, às vezes, eu estou atendendo, né, a parte de fono, apresentou algum comportamento inadequado. A psicóloga, eu posso chamar a psicóloga. A gente faz vários atendimentos em conjunto para auxiliar nesse desenvolvimento. Porque, às vezes, é um comportamento que a psicóloga precisa dar conta e eu não consigo fazer a criança falar por isso. Então, a gente vai trabalhando tudo em conjunto como uma engrenagem. Então, a criança, às vezes, sai do meu atendimento, vai para a psicóloga, depois vai para a pedagoga, e está tudo ali no mesmo espaço, no mesmo desenvolvimento, e a gente tem muita conversa também uma com a outra, observando todo esse desenvolvimento, né? Na verdade, o trabalho de vocês, ele deveria ser, né, de fácil acesso para todos os pais, né? Para a gente trabalhar na prevenção. Isso seria o essencial. A gente está na saúde básica. A gente não está em âmbito federal, né? A fonoaudiologia perdeu espaço, a fono e as outras áreas também, a gente não está mais na rede básica. Então, é muito mais difícil de a gente fazer prevenção, que a gente consegue trabalhar mais fácil no particular, porque daí os pais procuram a gente, e daí a gente trabalha essa prevenção sempre que consegue, nas escolas, quando vários professores e escolas procuram para a gente dar orientação para os professores ou para os pais. Então, a gente faz prevenção, que é o ideal em todos os casos, né? Que a gente previna qualquer coisa. A vida é ideal, né? E eu imagino que o trabalho de vocês, ele tenha tido um aumento frequente nos últimos tempos em função até mesmo dessa abertura que as pessoas estão tendo na questão do autismo, percebendo, né, que a síndrome de Down ela pode ser trabalhada já desde a infância. Eu imagino que existe uma grande valorização agora, né? Isso, cresceu muito, assim, como o transtorno do espectro autismo tem sido mais estudado e a gente tem feito sempre diagnóstico precoce. Então, o diagnóstico do autismo, geralmente, ele ocorre antes dos 3 anos. Mas eu tenho crianças que foram diagnosticadas com 11 meses. E a gente não tinha dúvida desse diagnóstico. Então, os estudos aumentaram muito, principalmente na área do autismo, né, mundialmente. Hoje em dia, a gente tem 1 a cada 54 crianças terá autismo. É o novo censo dos Estados Unidos. No Brasil, a gente acaba não tendo um censo tão fidedigno, né? Mas, se a gente for comparar, é muita coisa. Então, por esse estudo e por essa questão da intervenção precoce em todas as áreas, síndrome de Down, transtorno do espectro autista, transtornos motores de fala, questões de fala, linguagem, desenvolvimento, a gente tem visto que a intervenção precoce funciona em todos os casos, independente da situação. Então, e mesmo também porque a gente já sabe que
como, por exemplo, o autismo, tem toda a questão da interferência de alimentação, né? Uma parte aí que está relacionada à saúde física também. Sim. Agora, um atraso no desenvolvimento não significa que ela vai ser atrasada uma vida inteira, né? Não. Se a gente trabalhar principalmente na intervenção precoce, a gente consegue sim um desenvolvimento, porque se for apenas um atraso, a gente fala em 6 meses de atraso da criança, que a criança está 6 meses atrasada. Se a gente tiver um transtorno, é um pouco maior. Mas mesmo no transtorno, a gente consegue sim ter um prognóstico muito favorável para a criança. Então a gente dá alta para essa criança. Só que faz toda a diferença aquele trabalho inicial. Então, quando a criança chega para a gente com 1 ano, ou com 1, 2, 3 anos, é muito diferente do que uma criança que chega com 8 anos, que está entrando na escola e está com aquele atraso todo, que vira uma bola de neve, que veio um monte de atrasos juntos e chegou lá na escola e não alfabetiza. E gera trauma depois em relação a isso, Gera vários comportamentos alterados e gera traumas, com certeza. Alexandra, como é que funciona o atendimento da clínica, né? Existe uma parte que talvez já venha com algum diagnóstico e os pais que querem trabalhar de forma preventiva. Isso. Como que funciona? Então, geralmente a gente recebe esse paciente, às vezes vem indicado de um médico já com um diagnóstico fechado, olha, ele tem um diagnóstico tal e precisa de fono 3 vezes na semana, psicóloga 20 horas semanais, ele já vem às vezes com um plano pronto do médico. Mas a gente recebe muitos casos, principalmente a fonoaudiologia recebe muitos casos, porque geralmente um atraso gera o quê? O que chama mais atenção, um atraso na fala. Então a criança não fala. Às vezes é por uma alteração de audição, de desenvolvimento ou de falta de oportunidades dessa criança se estimular. Então a gente avalia ali. E às vezes nesse caso vem uma criança que não tem um diagnóstico ainda. Então chega para a gente também uma criança sem diagnóstico, onde a gente avalia. Então, a gente entende ali o caso e avalia quais as profissionais precisam passar nesse caso. Então, vamos dizer que precisa de avaliação de fono, psicóloga, a pediatra precisa ver, a nutricionista e a físio. Então, todas avaliam o caso, a gente senta em equipe, faz uma reunião, conversa sobre as possibilidades e daí começa a intervenção. Geralmente, a gente pede 3 meses de intervenção, para daí, caso a criança não evolua ou continue apresentando algumas coisas, a gente encaminha daí para um neurologista, ou às vezes, em alguns casos, a gente já encaminha logo de início. A gente já vê algumas características. Eu sou uma pessoa que, quando meu filho hoje tem 18 anos, né? Ele era pequenininho, eu era chamada meio que de neurótica, que eu levava ele em vários profissionais. E hoje eu fico muito feliz em ver todo esse avanço e o trabalho, né, que vocês fazem desta equipe multidisciplinar, né? Então, queria dar os parabéns aí para você e para toda a equipe. Muito obrigada. É muito importante isso para a gente. É isso que a gente preza na intervenção precoce, que lá na frente o adulto, o adolescente, tem um desenvolvimento o melhor possível, né? Isso, verdade. Quer deixar o contato, rede social? Sim, o nosso Instagram é o @centroacolher, o nosso telefone e WhatsApp é o 48 3371 2111. Alexandra, muito obrigada pela tua presença. Volte mais vezes, Obrigada. traga o pessoal aí da tua equipe para a gente conversar certeza. mais sobre esse assunto. Muito obrigada. Obrigada também. E você que está nos assistindo, aguarde só mais um minutinho que a gente já retorna. A Organização Mundial da Saúde considera que as dependências em drogas lícitas ou ilícitas é uma doença. O uso indevido de substâncias como álcool, cigarro, crack e cocaína é um problema de saúde pública de ordem internacional que preocupa nações do mundo inteiro, pois afeta valores culturais, sociais, econômicos e políticos. As casas de recuperação em dependência química e alcoolismo, em conjunto com as famílias.
coração nos olhos desta verde natureza. Abre os braços livre e solta pela liberdade. Voa pássaro amigo que canta no vento, traz a alegria, toda a euforia da mata amiga deste meu viver. Voa pássaro amigo que canta no vento, traz a alegria, toda a euforia da mata amiga deste meu viver. Mas chega o homem vil e cego pelo seu querer, gananciosamente mata para enriquecer, sem lembrar que respirar está no coração das matas, virgens, rios, florestas do meu sertão. Sem lembrar que respirar está no coração, não mata não, as matas, virgens, rios, florestas do meu sertão. Coração que se agiganta em peito amordaçado, que luta por tudo aquilo que se tem direito, pela natureza viva que se agoniza. Vamos dar as mãos nesta união, pelo desencanto da destruição. Pela natureza viva que se agoniza, vamos dar as mãos nesta união, pelo desencanto da destruição. Mas chega um homem vil e cego pelo seu querer, gananciosamente mata para enriquecer, sem lembrar que respirar está no coração das matas, virgens e florestas do meu sertão. Sem lembrar que respirar está no coração, não mata não, as matas, virgens e florestas do meu sertão. Sertão. A Organização Mundial da Saúde considera que as dependências em drogas lícitas ou ilícitas é uma doença. O uso indevido de substâncias como álcool, cigarro, crack e cocaína é um problema de saúde pública de ordem internacional que preocupa nações do mundo inteiro, pois afeta valores culturais, sociais, econômicos e políticos. As casas de recuperação em dependência química e alcoolismo, em conjunto com as famílias, médicos e entidades religiosas, conseguem devolverem à sociedade algo de muito valor para a nossa família. O oferecimento Bittencourt Advogados Associados 99982-3205, CECAL, Centro de Estudos Espírita Caminho da Luz 98413-8657, Secretário Municipal de Imbituba, Cláudio do Raio X, 99824-6211. Ernei, ex-prefeito de São Pedro de Alcântara, Direção Executiva da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, 984-33-0015. Nelito Raimundo, cantor, compositor, escritor e poeta, 99998-8249. Farmácia Josiane do Amigo Roma,
Aderbal Engenharia de Elevadores, 99909-9122. Pinto da Luz Advogados, 3228-4205. Reno Caramori, Liderança Política Nacional. Visão Imóveis, do empresário Wilson, 99991-8460. Dr. Milton Mendes de Oliveira, Liderança Política Nacional. Vereador Constâncio Neto, empresário Jaime Rodrigues, Alumínio São José. Farmácia Preço Bom, médico Dr. Lucas Barreiros, jornal Fique Esperto, o seu jornal. Muito boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Cláudio, especialista em consórcio Magalu, hoje aqui no Show da Tarde, entrevistando o nosso amigo David, da Oregon, e vai explicar direitinho aí como que você faz para resolver os problemas aí dos seus móveis de casa, né? Na questão de estofamentos, sofás. Fala um pouquinho para nós, David, como é que funciona? Exatamente, Cláudio. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui junto com vocês hoje, né? Falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Exatamente como tu falou, né? A gente tem empresa de higienização de estofados. E hoje nós estamos atendendo toda a Grande Florianópolis, né? Palhoça, São José, Biguaçu, Santo Amaro, Florianópolis, né? Nós temos uma grande equipe para atender toda essa demanda. E hoje nós estamos fazendo a higienização aí de estofados, né? Sofá, colchão, poltrona, cadeiras, né? Estofado automotivo, tapetes. E está sendo uma experiência bem legal. Já estamos aí com mais de 1 ano e meio de empresa, né? Estamos fazendo um serviço bem legal aí na Grande Florianópolis. Que bacana, hein, David? Prazer mesmo estar falando contigo. Tenho certeza que o público aí vai precisar muito desse serviço, né? Afinal, todo mundo em casa está preocupado hoje com a saúde, né? Com a questão respiratória, com a questão de outras coisas aí que afetam o nosso dia a dia, né? Sim. Você comentou que tem algo a mais para oferecer, além da questão dos estofamentos? Sim, além da higienização dos estofados, a gente também faz oxisanitização, que é uma higienização de ambiente com ozônio, né? Ela faz toda a inativação de vírus, micro-organismos, bactérias, né? Então, hoje está sendo bastante pedido esse serviço por conta do coronavírus, né? Onde o gás do ozônio ele faz essa inativação desse vírus que está atrapalhando a vida de tantas pessoas aí, né? E tanto o gás do ozônio, né? Que faz essa inativação de vírus e bactérias no ambiente, né? No ar e nas superfícies contaminadas. Nos estofados, quando nós fazemos uma lavação de estofados também, nós utilizamos produtos, né, certificados pela Anvisa, que eles são bactericidas e fungicidas, ou seja, o que significa isso, né? São produtos que eles eliminam também bactérias, fungos e ácaros, né, e vírus no seu estofado. Nós utilizamos ferramentas profissionais, né, de última geração, que fazem a nossa máquina extratora, ela faz uma sucção de dentro para fora do seu estofado, uma média de 15 centímetros de dentro para fora. Então, uma extração bem profunda, né? Uma limpeza bem profunda no seu estofado. Que bacana, David. E me conta um pouquinho, você atende tanto as pessoas físicas, as empresas também, como é que funciona? Exatamente, a gente atende residências, né? Bastante residências. Nas residências, eles pedem bastante limpeza de sofá e colchão, né? E também atendemos bastante as empresas aqui na Grande Florianópolis. Ah, que legal. Então tem colchões também. A gente vai pensando no sofá, mas vai agregando e vai sempre descobrindo aí outras coisas que pode ser feita, né? Existe algumas pesquisas científicas de algumas faculdades, né? De que em média de 2 anos em um colchão, sem fazer essa limpeza, acumula uma média de 8 milhões de ácaros. Ou seja, a gente pensa que os problemas respiratórios que a gente tem é por causa da poeira, né? Mas na verdade, se você pesquisar ali no Google, você vai ver que o maior causador de problemas respiratórios não são a poeira, é os ácaros. E os ácaros estão presentes aonde? Estão presentes nos estofados. Ah, perfeito. Então, assim, a questão até de saúde mesmo, né? Saúde. A gente tem que criar esse hábito aí, né? Eu acho que, corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que no inverno ainda é mais necessário, né? Porque, por causa de todos os problemas respiratórios que advêm aí do inverno, né? Aproveitando que você está falando sobre inverno, as pessoas sempre precisam desse serviço, né, de higienização, tanto no verão como no inverno. No inverno, tem muita da cultura, né, do pensamento das pessoas, né, de que a gente vai molhar o estofado delas e vai demorar para secar. Mas isso não é verdade, tá? Isso é um mito, né? Porque antigamente, realmente, eles lavavam com aqueles hidrojatos e ficava encharcado o estofado, né? Hoje, a lavação que a gente faz, em vez de usar litros e litros de água, a gente usa uma média de uns
3 litros para lavar um sofá de água, né? Então é uma limpeza mais a seco. E no final a gente faz toda a extração desse líquido, onde o estofado fica levemente úmido. Então, mesmo um dia chuvoso, com frio mesmo, temperaturas baixas, é uma média de 3 a 6 horas a secagem do estofado. Se tiver um ventilador, seca até mais rápido do que 3 horas. Que bacana. Então aí tira esse mito aí das pessoas com medo de ficar com algo molhado dentro de casa, né? Sim. Independente do verão ou do inverno. Olha, já tirou o meu mito aqui, que tinha que ser mais no inverno pelas doenças e agora no verão para secar. É. Bacana. E me conta um pouquinho, assim, quanto tempo é em empresa, como é que funciona e quais as áreas aí da região ali da Grande Florianópolis você atua ou atua em outras regiões? Ok. Eu estou com essa empresa já desde o ano passado, né, do início do ano passado. No início é engraçado eu fazer tudo sozinho, né? Eu era quem atendia o telefone, eu era quem vendia, eu era quem atendia, eu era quem fazia o serviço, né? Eu fazia tudo sozinho. E com o passar do tempo, a gente foi vendo que estava tendo muita demanda, muitas pessoas precisando desse serviço, né? Porque é um serviço de extrema necessidade, né? Onde a gente leva saúde para as pessoas. Além da parte estética, né? De que fica mais bonito a extração da sujeira ali e dá uma estética bonita e positiva, tem a parte da saúde. Então, a gente fazia o serviço e já indicava para a vizinha, já indicava para a mãe, para a filha, para a prima, né? E a gente foi crescendo muito rápido. Então, eu já tive que precisar contratar um atendente para mim não precisar estar fazendo serviço e estar atendendo o telefone ao mesmo tempo, né? Aí, depois, já tivemos que contratar uma segunda agenda, né? Compramos um carro, contratamos um técnico para fazer uma outra agenda. Depois, no final do ano passado, já estávamos com 3 agendas já e agora estávamos com 4. Então, a gente está crescendo bastante aqui. Que bacana, é sinal de que o serviço bem feito, né? Sim. Sempre atrai mais clientes, né? O famoso ganha-ganha e vai indicando as pessoas. E me conta um pouco mais, assim, qual é a tua estratégia para o futuro? Já investiu 2 vezes, né? Sim. Eu já disse que eu trabalho com consórcio. Se precisar de mais um carro, de mais um caminhãozinho, pode contar com a gente. Mas me conta um pouquinho qual é a tua estratégia para o futuro, para continuar atendendo bem os clientes. Então, a Grande Florianópolis ela tem uma área muito abrangente, né? Muitas pessoas. Então, a tendência é que a gente continue aumentando a nossa equipe para poder atender todas elas, né? E até atender além de Florianópolis, né? E para cidades mais longes também, né? Atualmente a gente está mais concentrado aqui porque como a equipe ainda está não tão grande, né? Está pequena, eu consigo ter uma supervisão melhor delas, né? Para entregar a qualidade do serviço, que a gente preza muito pela qualidade do serviço, né? E eu fico pensando, se eu já contratar alguém para trabalhar lá em Joinville ou em Criciúma, por exemplo, Blumenau, eu não vou estar olhando e podendo estar acompanhando o serviço na casa do cliente, vendo a qualidade do serviço ali, né? E aqui eu tenho essa supervisão, esse controle, né? Então, à medida que a gente vai crescendo, eu vou conseguindo ter mais tempo para poder acompanhar essas cidades mais longes, né? Bacana. Então, a empresa basicamente familiar, você, né? Poucas pessoas, mas que prezam pelo atendimento, pelo bom serviço executado, né? Me conta um pouquinho, já está nas redes sociais, já está divulgando? Sim. A gente está no Instagram, se vocês quiserem, você que está assistindo, a gente pode pesquisar lá Oregon Higienizacão, né? No Facebook também é Oregon Higienizacão. Se for no Google, é só pesquisar ali oregonhigienizacão.com.br. E tem o número de telefone também, né, o 991749762, que vai falar com a atendente Beatriz. Ela é uma querida, tá? Muito simpática, ela que passa os orçamentos, faz os agendamentos ali. Que bacana. Bom, temos aí ainda bastante tempo para conversar, né? Alguma coisa assim para acrescentar da tua empresa, alguma novidade, algum projeto? Tem. A gente está além a oxisanitização, né? Ela é um gás, né? Ou seja, a gente só consegue fazer a oxisanitização dentro de ambientes fechados. Ou seja, se a gente vai na sua residência, a gente vai fazer no seu quarto, na sala, no banheiro, né? Na cozinha, na sala. Mas como ele é um gás, ele não se concentra na parte externa da casa, né? Então a gente vai aderir agora também à forma de sanitização com quaternário de amônia para a parte externa da casa. Bacana. Você fala a parte externa, terreno ou a casa? Ao redor da casa mesmo. Bacana. E aí vai provavelmente agregar outros serviços, né? Sim, empresas também, né, que tem corredores externos, todas essas partes que contêm circulação de pessoas, né? É importante ter essa sanitização para ter um controle, né,
de não ter contaminação do coronavírus ali naquele ambiente, né? E aí você faz isso, como você falou, individual, por cada quarto, cada peça, Sim. E o tempo que demora para um cliente até se planejar, né? Uma média para um quarto aí de 30 metros quadrados, uma média de 10 a 15 minutos. Ah, entendi. Não é um processo tão demorado. Exatamente. Então, uma casa, vamos botar 5 quartos, não vai demorar, claro, tem todo um Sim, trabalho de cuidado, mas 1 hora, no máximo 2 horas. Uma casa ali de 5 ambientes, mais ou menos, leva uma média de 1 hora, mais ou menos. Ah, bacana. Isso é importante até para a pessoa planejar, né? Hoje eu vou Sim, ficar sim. em casa, hoje eu não posso estar em casa para estar fazendo. E por ser gás, é perigoso? Como que funciona? Os cuidados que tem que ter? Como ele é o gás do ozônio, né? A gente não é nem aconselhável, não pode mesmo ter nenhuma vida ali dentro vida de animal, né? Ou pessoa dentro daquele ambiente, né? Porque não pode inalar esse gás do ozônio. Ou seja, o ozônio, ele é o O3, né? Ou seja, o oxigênio e acrescenta mais uma molécula. Então, o oxigênio que a gente respira, né, ele quebra a molécula do O2 e transforma em O3. E esse gás a gente não pode respirar. Então, a gente evacua toda aquela área, né, deixa toda fechada, janelas e portas fechadas. E depois de o processo ser finalizado, a gente abre as janelas e as portas para o gás sair pela janela, né, pelo ar. E depois de uns 20 minutos, mais ou menos, a pessoa pode voltar a circular ali dentro do ambiente. Bacana. Então, a questão dos animaizinhos, de estimação... Sim, a gente sempre tira. Sempre tem que tomar cuidado, né? E vamos pensar na utilidade, né? É claro, você comentou que qualquer tipo de vírus, inclusive da Covid. Isso. Se tiver no ambiente, alguém... Sim. A gente fala de que elimina vírus, né? A gente já pensa direto no coronavírus, né? Mas o coronavírus ele não é o único vírus que existe. Existem milhares de outros tipos de vírus. E o gás do ozônio ele elimina todos esses outros tipos de vírus também. Uma coisa legal agora também sobre o processo que a gente faz nos estofados, né? Eu estava comentando ali para ti sobre as ferramentas que a gente utiliza. Sobre o processo da higienização do estofado, né? Nós temos ferramentas de última geração, que nem eu tinha te comentado, e a gente faz toda a aplicação do produto, né, bactericida e fungicida no estofado também, para ele reagir com toda a sujidade, com todas as bactérias, fungos, ácaros, vírus que tem ali naquele estofado. Faz toda uma escovação com uma escova elétrica que a gente tem, ou dependendo do tipo de tecido. A gente faz uma escovação manual, né, com uma escova de sapateiro mesmo, com cerdas macias, né. É muito importante saber disso, sobre essa parte da escovação, que é uma escovação profissional mesmo, feita por técnicos que passam por um treinamento intensivo, né, para entrar na nossa empresa, né. Então, hoje a gente já higienizou mais de 10 mil estofados nesse 1 ano e meio. Nossa, que legal. Aqui na Grande Florianópolis. Então, esses 10 mil estofados, imagina que tem uma variedade enorme de tipos de tecidos diferentes, encontramos já vários tipos de sujidades diferentes, né. Então, a gente está pronto para atender qualquer tipo de estofado, qualquer tipo de sujidade, qualquer tipo de mancha, né? A questão dos tecidos, é só os aveludados ou também sintético, couro? É muito abrangente, assim, pega desde sintéticos, estofados veludos, né? Os de linho. A gente higieniza até estofados que são de couro também, tá? Couro, corino. A gente também faz a higienização de couro e corino. A única diferença do couro e corino é que no final, né, da higienização a gente seca ele todo, né, com um paninho de microfibra e faz uma hidratação com produto hidratante, né, para não deixar ele ressecado. Show. Então, uma preocupação mesmo técnica e profunda aí de conhecimento, né? Sim, a gente tem bastante experiência, né? Bastante propriedade ali de chegar e fazer o serviço com muita qualidade, né? O cliente ele só tem que se preocupar em mandar mensagem para a atendente ali, a Beatriz. Ela vai responder bem rápido, vai passar o orçamento, já vai fazer o agendamento, a gente vai, faz o serviço, em pouquinho tempo ela já está com o estofado todo limpinho. Que bacana. Então, quer fazer aí a limpeza do seu estofado? Fale com a Beatriz, não fale com o David. Pode falar comigo também, né? É que como eu faço a parte assim mais administrativa, às vezes não tenho muito tempo para fazer os atendimentos, né? Então a Beatriz ela está com todo o tempo livre dela hoje, amanhã e a tarde toda livre dela só para fazer isso, né? Então vai ter um atendimento de muita qualidade. Só meus amigos clientes, ouvintes, tratamento VIP, atendimento e você não espera. É realmente para ter o melhor atendimento, né? Sim, exatamente.
Mais algumas considerações que queira fazer? Isso, após ali aquela escovação que eu tinha te comentado, né? A escovação, ela não é o que faz a limpeza do estofado. Né? Tem muita gente que em casa mesmo pega a escovinha e fica esfregando ali. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque às vezes, em vez de tu estar limpando, tu está espalhando mais a sujeira. Ou seja, a escovação que a gente faz, ela é só para abrir a fibra do tecido, né? Para soltar a sujidade que está ali impregnada. E depois que soltou com a escovação, a gente faz o enxágue e a extração com a máquina extratora profissional, né? Que é onde vai extrair, sugar toda a sujidade que está espalhada, que foi solta com a escova, né? Então aí, se vocês forem acompanhar a gente nas redes sociais, no nosso site, vai ver ali várias fotos de antes e depois, assim, que parece que foi um milagre, né? Parece que o padre benzeu ali. Que legal, né? Um milagre mesmo. Que bom. Muita gente gosta de estar olhando, né? Vendo como é que fica o trabalho antes e depois. E isso dá um pouquinho de segurança na hora de investir, né? Então, só quero realmente aqui deixar o espaço final para a gente agradecer os ouvintes, né? Todos que estão nos prestigiando hoje e que vão poder nos acompanhar aí no YouTube. E faço as suas palavras e as suas considerações finais aí. Então eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui no Show da Tarde aí com o Cláudio, né? Sempre que vocês precisarem aí da Oregon, pode contar com a gente, que a gente está pronto para atender toda a grande Florianópolis. Muito obrigado aí e até a próxima, pessoal. A Organização Mundial da Saúde considera que as dependências em drogas lícitas ou ilícitas é uma doença. O uso indevido de substâncias como álcool, cigarro, crack e cocaína é um problema de saúde pública de ordem internacional que preocupa nações do mundo inteiro, pois afeta valores culturais, sociais, econômicos e políticos. As casas de recuperação em dependência química e alcoolismo, em conjunto com as famílias, médicos e entidades religiosas, conseguem devolverem à sociedade algo de muito valor para a nossa família. O oferecimento Bittencourt Advogados Associados 99982-3205 CECAL, Centro de Estudos Espírita Caminho da Luz 98413-8657. Secretário Municipal de Imbituba, Cláudio do Raio X, 99824-6211. Ernei, ex-prefeito de São Pedro de Alcântara, Direção Executiva da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, 98433-0015. Nelito Raimundo, cantor, compositor, escritor e poeta, 99998-8249. Farmácia Josiane do Amigo Roma. Aderbal Engenharia de Elevadores, 99909-9122. Pinto da Luz Advogados, 3228-4205. Reno Caramori, Liderança Política Nacional. Visão Imóveis, do empresário Wilson, 99991-8460. Dr. Milton Mendes de Oliveira, Liderança Política Nacional. Vereador Constâncio Neto, empresário Jaime Rodrigues, Alumínio São José. Farmácia Preço Bom, médico Dr. Lucas Barreiros, jornal Fique Esperto, o seu jornal. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos no programa Show da Tarde. Hoje, esse dia de inverno, um pouquinho frio lá fora, dia 15 de julho de 2021. Meu nome é Vanderleia, né? Estarei aí com vocês durante todo o programa de hoje. E agora a gente vai começar, né, o nosso Show da Tarde,
trazendo um personal, onde ele vai falar um pouco sobre o trabalho dele, né, como que ele faz todo esse processo de motivação, treinos, enfim, e alinhado também com outros profissionais da área da saúde. O nome dele é Danilo Rodrigues. Danilo, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Então, a história começa lá em Minas Gerais, né? Você é mineiro? Sou mineiro, que legal. Começa em Minas Gerais. Tive um pouco de dificuldade, né? Parece até engraçado, tive um pouco de dificuldade na questão da prática física na escola, né? O preconceito da bola, né? Jogar bola, eu era bem daquele jeitinho na bola. Só que aí, por esse preconceito, me levou para outro caminho, né? Que foi a musculação, onde me abraçou melhor, né? A academia me acolheu melhor e aonde eu encontrei o caminho ali, né? Para o esporte ali, que é a musculação. O importante é achar aquilo que gosta, né? Então, a tua dificuldade se tornou na tua profissão. Exatamente. E de lá para cá me despertou curiosidade de ler sobre musculação, aprender sobre musculação e a prática da musculação. E hoje formei em Educação Física, bacharel, e hoje sou personal trainer, profissional da área, e estamos aí para poder desenvolver o melhor trabalho com as pessoas, né? E é um trabalho que eu vejo que é uma área que está crescendo bastante, né? Porque as pessoas estão precisando dessa movimentação, né? Sim, hoje sim. Hoje o trabalho é personalizado, o trabalho que eu desenvolvo é personalizado, né? Musculação bem diferenciado, treinamento funcional, ou seja, o acompanhamento. Tem gente que fala, não preciso de personal, né? Mas na verdade precisa sim. Aí eu sempre mostro a pessoa por que ela precisa do personal ali, porque sempre tem alguns macetes, alguns detalhes que a gente vai acertando ali com a pessoa, e aí a pessoa começa a entender melhor que realmente é necessário um personal trainer. E eu vejo que, assim, existem muitos movimentos que a gente acaba fazendo errado se a gente não tiver orientação. Isso. Então, você até pode emagrecer, tonificar um músculo, mas aí, se fizer a movimentação errada, vem a consequência lá no futuro, né? Exatamente. A maioria tem grandes lesões por essa questão de achar que pode fazer sozinho, sei fazer só, porque às vezes tem muita questão, vou lá no YouTube... eu vi a menina fazendo, vi o colega fazendo, eu vou fazer igual. A gente tem que entender que cada corpo é diferente do outro, né? É uma fisiologia totalmente diferente. Então, hoje, para isso, estamos aqui no mercado para poder orientar melhor as pessoas em relação à prática de atividade física. E assim, também, com a ajuda, com a orientação de um profissional da área, a pessoa acaba se motivando para continuar, né? Sem sombra de dúvidas, né? Tem a parte motivacional, né? A gente fala gatilho mental, né? Que a pessoa às vezes está ali, sempre chega na academia com aquela falta de vontade, vai fazer por obrigação, mas chega lá com um incentivo a mais, ela acaba indo além do que aquilo que ela pretendeu chegar, né? Ou seja, se é 12, 13, 15, não importa, ela vai passar daquilo ali porque ela teve a motivação ali a mais. E também uma coisa que eu vejo bastante, assim, que é um diferencial do acompanhamento de um personal, é que se a gente está buscando um emagrecimento, por exemplo, você acaba se acostumando com aquela... Perdi um pouquinho, mas o personal, ele já tem toda a estruturação para mostrar assim, você estava aqui, você está aqui e você vai chegar lá. Então, acaba sendo um trabalho diferente, né? Com certeza, é um processo, né? Montagem de treino de acordo com a pessoa, né? E ali, de etapas a etapas, a gente vai conseguir chegar na perfeição daquilo que o cliente está buscando, né? Se é emagrecimento, se é hipertrofia, a gente modula o treino de acordo com a necessidade da pessoa, seja hipertrofia ou seja emagrecimento. Né? E também tem aquelas pessoas que procuram só um alongamento, alguma atividade, assim, não só na questão do emagrecer, de ganhar músculo, massa, mas sim naquela questão do estilo de vida, de querer caminhar e não saber se alongar, também você faz esse trabalho? Sim, faço sim. Hoje em dia a gente trabalha com a questão de mobilidade, né? E hoje em dia muitas pessoas assim, hoje em dia saem do serviço, saem todo tenso, muito tempo na frente do computador. Então, geralmente, o pessoal ali, quando sai, procura uma atividade física, procura um profissional, e geralmente eles querem simplesmente só alongar e fazer ali uns 30, uma hora de minuto, ali, uma hora de relógio ali de treinamento, só simplesmente mesmo para poder só ter um bem-estar, né? Manter o corpo ativo. Manter o corpo, exatamente. E como que funciona o teu trabalho, o teu atendimento? Hoje em dia é personalizado, né? Um trabalho diferenciado com montagem de treinamento, de acordo com o que o cliente necessita, né?
bem diferenciado mesmo. E todo o diferencial do personal é isso, né? Que é o personalizado mesmo, é dentro daquilo que eu preciso. Mesmo trabalhando em grupo, dá para trabalhar a individualidade. Exatamente, dá para trabalhar a individualidade. Por isso que o personal está para trabalhar essa questão da individualidade, porque, como a gente fala, o meu exercício às vezes não vai ser o seu exercício, né? Ah, eu vi meu colega do lado fazendo, mas não é o mesmo, né? Vai ser totalmente diferente. Para ele, às vezes está funcionando, mas para você, às vezes, não vai funcionar. Né? Então, para aí que entra o personal, justamente para procurar o melhor exercício, a melhor técnica para poder orientar ali. Uhum. E com essa questão do isolamento, você também começou a fazer atendimento online? Sim, online e residencial, né? Eu comecei a trabalhar com isso e tem dado certo, né? A busca tem sido muito grande, né? Principalmente residencial, né? Online também bastante, e tem dado certo. Ah, que legal, né? E o pessoal agora já está voltando a engajar nas academias ou ainda está meio lento? Está engajando, devagarzinho já está voltando a engajar, mas está indo devagarzinho. Mas tem alguns ainda que tem um pouco de receio, quer permanecer em casa ainda, né? Ainda para eles ainda não está seguro. E qual que é sempre a tua sugestão, assim, né, de fazer um plano de acompanhamento? Existe o prazo mínimo para ter resultado? Como que funciona? Geralmente os resultados começam a aparecer a partir do 3º mês, né? Eu sempre falo com uma pessoa que é gradativo, né? É um trabalho de formiguinha, né? É persistência e continuar executando o exercício perfeitamente que vai chegar, né? Isso vai chegar. E você trabalha com outros profissionais da área da saúde também, né, Danilo? Sim, trabalho com farmacêutico também, né? Nutricionista, né? Tenho parceria com nutricionista também, né? E esteticista também, né? Porque precisa também de uma drenagem, dependendo do cliente. Às vezes precisa de uma drenagem também ali para poder retirar um pouco mais a retenção, porque a maioria também tem muita retenção e às vezes acha que está gordo, mas geralmente é só o inchaço mesmo da retenção. O excesso de líquido, né? Exatamente. Danilo, quer deixar um recadinho para o pessoal que está te assistindo aí para conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho? Me siga nas redes sociais lá, @personal Danilo Rodrigues. Lá qualquer coisa, qualquer dica, qualquer orientação, quem precisar, pode chamar no direct, tá? Certo. E traga as suas outras parceiras de trabalho na próxima vez que vier aqui na TV Prime. Com certeza. Certo? Tá joia. Danilo, bastante sucesso no teu trabalho, né? Que você consiga aí ajudar muitas pessoas, porque todo mundo está precisando do teu trabalho. Obrigado. Tá? Obrigada. Nada. E você que está aí nos acompanhando, aguarde só um minutinho que a gente já retorna. A Organização Mundial da Saúde considera que as dependências em drogas lícitas ou ilícitas é uma doença. O uso indevido de substâncias como álcool, cigarro, crack e cocaína é um problema de saúde pública de ordem internacional que preocupa nações do mundo inteiro, pois afeta valores culturais, sociais, econômicos e políticos. As casas de recuperação em dependência química e alcoolismo, em conjunto com as famílias, médicos e entidades religiosas, conseguem devolverem à sociedade algo de muito valor para a nossa família. Oferecimento Bittencourt Advogados Associados, 99982-3205, CECAL, Centro de Estudos Espírita Caminho da Luz, 98413-8657, Secretário Municipal de Imbituba, Cláudio do Raio X, 99824-6211, Ernei, ex-prefeito de São Pedro de Alcântara, Direção Executiva da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis,
8433-0015. Nelito Raimundo, cantor, compositor, escritor e poeta, 99998-8249. Farmácia Josiane do Amigo Roma. Aderbal Engenharia de Elevadores, 99909-9122. Pinto da Luz Advogados, 3228-4205. Reno Caramori, Liderança Política Nacional. Visão Imóveis, do empresário Wilson, 99991-8460. Dr. Milton Mendes de Oliveira, Liderança Política Nacional. Vereador Constâncio Neto, empresário Jaime Rodrigues, Alumínio São José. Farmácia Preço Bom, médico Dr. Lucas Barreiros. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Servidora da UFSC, né? E também professora, uma das fundadoras do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal da Fronteira Sul, nossa Universidade Federal que fica no oeste catarinense, em Chapecó. Então, essa é a história do René, ele que é um arquiteto, né? E que desde o começo do curso dele, ele é interessado num assunto bem específico dentro da arquitetura, que é a acessibilidade. Então, René, boa tarde, bem-vindo. Obrigado. Como é que foi essa história de tu começar pela questão, eu imagino que a longevidade, né? Hoje em dia, as pessoas vivendo mais, né? Muita gente vai viver até os 100 anos ou mais, né? E todo mundo se preocupa cada vez mais com como vai ser a minha velhice, né? E a casa onde a gente mora, certamente, cada vez mais precisa ser adaptada para esse mundo, né? E como é que tu se interessou, assim, então, com a acessibilidade, desde o começo do curso? Sim, foi assim que eu até entrei na universidade, uma das primeiras coisas que eu pensava, né? Porque como é um grande leque o que um arquiteto pode fazer, eu pensei muito, então, o que eu quero me especializar? E quanto mais eu pensava, mais eu percebia como cuidar das pessoas nesse sentido de poder oferecer liberdade em qualquer lugar, em qualquer ambiente que ela possa estar, nesse sentido da acessibilidade, né? E, então, quanto mais eu aprendi sobre isso, mais eu aprendi sobre o desenho universal, né? Que é um dos preceitos que a gente aplica, mais eu me apaixonei pela ideia e foi o rumo que eu escolhi. O desenho universal? Isso, são 7 parâmetros que são aplicados dentro da própria norma de acessibilidade brasileira, da 9050, que meio que são os princípios fundadores de toda a norma, né? São vários meio que filosofias de como as pessoas têm os direitos iguais para poder usar qualquer lugar, qualquer ambiente, qualquer objeto, né, público. Sim. Bom, é muito interessante porque o René ele tem um fundamento conceitual muito sólido na área da acessibilidade da arquitetura, né? Então, isso que é interessante, né? Porque quem estiver vendo a gente agora, né? E que tem esse interesse, né? Em, de repente, fazer uma reforma na sua casa, no seu apartamento, né? Depois a gente vai falar das escolas também, né? Que é uma coisa muito básica hoje, a escola acessibilidade, né, René? Mas, né? Vocês têm um escritório de arquitetura, né? Muito bonito, aqui o MGVA, né? O escritório aqui em Coqueiros, né? Florianópolis, de arquitetura, né? Quem estiver buscando reformas, né, René? Isso, tanto reformas quanto até fazer a casa do zero, tem o terreno, ou até procurando o terreno, a gente também atende, e com esse foco de poder criar uma casa 100% acessível para qualquer pessoa que esteja morando, né? Desde até uma pessoa mais velha que está nos seus melhores momentos da vida, né? Como a gente gosta de chamar, quanto até uma criança, né? Uma criança de 2, 3 anos que está na casa, e tanto um como o outro, e qualquer nesse espectro de pessoas, todos vão estar capazes de estar seguros na casa, não tem
perigo de nenhum acidente, podem chegar em qualquer lugar. Isso é muito importante, né? Tem tantas mortes, né, de idosos escorregando, às vezes poderiam ser evitados com um melhor projeto de arquitetura, né? Com profissionais que têm esse carinho por poder atender essa porção da sociedade que acaba sendo um pouco até ignorada, né? Então, por isso que nós queremos tanto atender essa porção. E muitas vezes é ignorada porque talvez ainda seja algo novo, né? Que é o futuro, né? Acho que cada vez mais essa adaptação, né? As escolas já são assim, né? No mundo da educação não é o futuro, já é o presente, né? Então, assim, até a legislação obriga, né? É o básico, né? A questão das normas de... Como é que está nas escolas? Vocês também atendem escolas, né? Sim, atendemos, especialmente com essas normas, elas sempre se atualizam, né? Porque mais se percebe o quanto a pessoa realmente precisa, e às vezes a norma não está de acordo com isso, então elas sempre são revistas. E por conta disso, então, mesmo quando as escolas já foram acessíveis, elas podem não estar mais tão bem. Então, nós também oferecemos serviços para deixar a escola 100% acessível. Então, uma pessoa, um estudante ou até um professor, né, com alguma limitação de mobilidade ou cadeira de rodas, ele sempre está bem lá, sabe que está dentro da escola e sabe que pode usar um banheiro, pode usar qualquer equipamento da escola e sabe que está bem, vai poder usar. Confortável. Né? Consegue fazer tudo, né? Tem o corrimão ali, é tudo que precisa, isso, né? Esse desenho, né? Então, se você também que conhece algum diretor do ensino privado, né, agora que está retomando a educação, volta ao ensino físico, presencial, né, então a gente deixa aqui os contatos do MGVA, o escritório de arquitetura, né, do René, né, da família dele, né, da Graça também, que é a mãe dele, né. Quantos anos já do escritório de arquitetura, René? Ele já tem 5 anos. Porque ele começou até quando a minha mãe se aposentou, e assim que se aposentou, ela ainda queria continuar, formou um escritório com meu pai, que é engenheiro eletricista, e agora, depois que me formei, eu entrei junto, né? Parabéns, né, pelo profissionalismo de vocês, né? O material que também, assim, a gente vê que arquiteto, né? Eles têm um olhar, né, diferenciado. E os contatos, né? Aqui eu tenho o site, destacar aqui para vocês o site deles, www.mgvaarquitetura.com, certo? Tem um e-mail também aqui, bem legal aqui, que é o contato@mgvaarquitetura.com. Show de bola, né? Coqueiros, fica perto de... na rua, no lado da rua principal. Eu sou muito ruim com nomes. Sim. Mas bem no centro de Coqueiros. Sim. Bom, então também é um local bem fácil, né? Bem centralizado, bem localizado, né? E o compromisso, né, de promover o direito à acessibilidade, né? Show de bola, né? Que é uma qualidade de vida, né? Isso aí tudo é muito importante, né? Muito bacana, né? A gente tem alguns minutinhos aqui ainda, né, para de repente falar um pouco mais sobre a área, né, da acessibilidade, das reformas, né, hoje em dia, os projetos que vocês estão tocando, alguma novidade, o que tem sido os destaques assim da... O que muito é pedido também da gente ultimamente é a questão de reformas em apartamentos, né, que especialmente por causa da realidade de hoje, pós-Covid, tem que se fazer muito home office. O home office, a gente esqueceu de falar do home office, né? Então é muito isso, né, de transformar uma parte da casa num escritório para poder, né, videochamada, isso que precisa. E não é uma coisa tão fácil, né? Pessoal, quem está precisando, um monte de gente está precisando, né? Porque às vezes a gente tenta fazer ali aquela solução caseira, né? Mas muitas vezes não fica da qualidade certa acústica, né? E entre outras questões, né? Então, de caber tudo ali, né? Sim, e é nossa responsabilidade de poder encontrar uma solução que enquadre tudo e que a pessoa veja no final e pense, é exatamente isso atende o que eu preciso.
E posso trabalhar aqui sossegado, não tenho problema, não me sinto desconfortável de estar tão pequeno espaço. Aí a pessoa faz contato com vocês, aí ela conta um pouco do que ela precisa, o que ela tem em mente, vocês fazem um rascunho, um desenho, uma maquete 3D, como é que funciona? A gente sempre pede um tempo, de 5 a 10 dias, dependendo, e para apresentar a nossa primeira proposta. Olha que legal. Geralmente nós temos até 2 opções, com umas variações entre elas, para a pessoa escolher, né, para o cliente escolher, incluindo até vários tipos que ela queira, por exemplo, uma marca que ela ache mais interessante, a gente também pode recomendar, sempre procurando também os melhores preços no mercado. A gente também gosta de pensar nisso também, né? Cada partezinha desse processo a gente gosta de oferecer uma oportunidade para sempre não gastar tanto quanto acaba gastando, se você não faz com cuidado, né? Faz parte do projeto, né? Esse cuidado também do orçamento, né? Isso, e daí então nesses 10 dias a gente apresenta então com imagens tridimensionais, com modelos 3D já renderizados, mostrando bem a iluminação natural, os materiais que a gente propõe, exatamente como são na realidade. Bacana. Olha, a gente ainda tem até 5 minutinhos aqui, então dá pra gente até entrar um pouco mais, algum assunto assim que tu ache que possa ser do dia a dia hoje, né? De quem está nesse segundo semestre, de repente, né? Um pouco a retomada, às vezes, da sua atividade econômica, muitas vezes essa preocupação, né? De estar pensando, às vezes, em algum projeto, né? Que precisar contar de uma pessoa de qualidade, de profissional para... vamos dizer assim, andar junto com a gente nessa área, né? Então, né? Realmente. E também a gente gosta de frisar que todo o processo de um projeto e a obra até o final, o arquiteto, a gente oferece de tudo que pode acontecer, a gente oferece, até inclusive a demolição. A gente pode fazer até um projeto de demolição, a gente também cuida, digamos, onde que vai o papo entulho, se você está num apartamento ou numa casa, ou até na escola, né, ou algum lugar, a gente também vê cuidadosamente cada desses detalhes para ser o mais eficiente também, não perder tanto tempo em alguma coisa, algum imprevisto, e até o final, até o acabamento, né. Então nós temos todo esse cuidado. Todo o ciclo, então, todo né? ciclo. Da execução da obra, né. Isso é bem interessante, porque eles ajudam até a planejar, então, a própria obra, né? Isso, sim, a gente tem todo o nosso esquema físico, o cronograma físico-financeiro. Então, nós botamos no papel exatamente qual dia vai ser feito o quê, retirada de material, chegada de material, o tempo da mão de obra. Então, o cliente nunca vai ficar com dor de cabeça pensando, vai faltar 2 semanas para estar pronto, eu preciso disso. Ele sempre consegue isso é bom, né? entregar no tempo certinho. Olha, e muitas vezes uma reforma, né, com material de construção, que às vezes é um custo, assim, que, né, alto que a pessoa vai ter, né? Nada melhor do que contar com uma ajuda, né, com uma assessoria profissional para, né, às vezes até estar nesse controle junto, né? Isso. E com certeza ter uma eficiência, uma produtividade melhor na obra, né? Com o cliente também sempre sabendo o que está acontecendo, né? Ele sempre está a par. Isso é muito bom. Eu fiquei bem feliz, sabe, de te conhecer, René, de te entrevistar. Acredito aqui que o Show da Tarde, né, ganha bastante aqui com a nossa audiência também, de saber, né, que existe esse serviço especializado aqui na área da acessibilidade, aqui na região da Grande Florianópolis, né? Então, eu te agradeço muito, né, pela oportunidade, né, espero de volta aqui em breve, né, para a gente conversar mais, né, outros assuntos aqui, bater um papo ainda dentro da área aqui da arquitetura, né, e show de bola, então. Pessoal, olha, obrigado a todos, né, foi muito bacana conhecer mgvaarquitetura.com. Já voltamos, até logo, né, e ainda fechando aqui o assunto para a gente fechar o bloco aqui, né, eu vou deixar de novo aqui o teu e-mail, o contato@mgvaarquitetura.com, e o telefone, né, sempre bom, né, o WhatsApp, vamos lá, o telefone é o 48, né, 999197803. Boa tarde.
Organização Mundial da Saúde considera que as dependências em drogas lícitas ou ilícitas é uma doença. O uso indevido de substâncias como álcool, cigarro, crack e cocaína é um problema de saúde pública de ordem internacional que preocupa nações do mundo inteiro, pois afeta valores culturais, sociais, econômicos e políticos. As casas de recuperação em dependência química e alcoolismo, em conjunto com as famílias, médicos e entidades religiosas, conseguem devolverem à sociedade algo de muito valor para a nossa família. Oferecimento: Bittencourt Advogados Associados, 99982-3205. CECAL, Centro de Estudos Espírita Caminho da Luz, 98413-8657. Secretário Municipal de Imbituba, Cláudio do Raio X, 99824-6211. Ernei, ex-prefeito de São Pedro de Alcântara, direção executiva da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, 98433-0015. Nelito Raimundo, cantor, compositor, escritor e poeta, 99998-8249. Farmácia Josiane do Amigo Roma. Aderbal Engenharia de Elevadores, 99909-9122. Pinto da Luz Advogados, 3228-4205. Reno Caramori, Liderança Política Nacional. Visão Imóveis, do empresário Wilson, 99991-8460. Dr. Milton Mendes de Oliveira, Liderança Política Nacional. Vereador Constâncio Neto, empresário Jaime Rodrigues, Alumínio São José. Farmácia Preço Bom, médico Dr. Lucas Barreiros. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ramon, estou entrevistando o Dr. Felipe, de Direito Imobiliário. Fala um pouquinho para nós de Direito Imobiliário, Felipe, e se apresente, por favor. Boa tarde, Ramon, tudo bem? Boa tarde a todos que nos ouvem. Como o Ramon disse, meu nome é Felipe Dias, eu sou advogado, sou especializado em Direito Imobiliário e especificamente na parte preventiva, né? Porque normalmente as pessoas contratam advogados, enfim, advogados, médicos, engenheiros, arquitetos, quando o problema já ocorreu. E nós focamos em evitar que esse problema se torne, de fato, um problema. Então, nós atuamos muito na parte preventiva. Análise de contrato, análise de imóvel, análise da regularização desses imóveis, tudo para garantir para quem nos procura a segurança de fazer um negócio bem feito. Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho quais os benefícios da pessoa contratar a sua empresa para elaborar um contrato, no caso de aluguel, né, e de venda imobiliária. Vamos lá. Ambas as duas áreas, o aluguel, a compra e venda, sempre o contrato, a contratação de um advogado de forma preventiva vai ser mais barato do que uma forma resolutiva. E vai ser mais rápido, porque resolver um problema é sempre mais demorado do que evitar um problema. Então, na parte de aluguel, nós analisamos o imóvel, seja do locador ou do locatário, quem nos contrate. Nós analisamos o imóvel, ver se ele está regular, ver se as partes estão regulares, se não existe nenhum processo correndo contra elas, se não existe nenhum processo correndo contra o imóvel. Analisamos todas as cláusulas do contrato de aluguel para verificar se não existe nenhuma cláusula abusiva. Nós analisamos a questão da vistoria para ver se o imóvel alugado ele se encontra de fato nas mesmas condições que está no contrato de aluguel. No final do contrato também, se o imóvel foi devolvido nas mesmas condições de quando ele foi alugado. E se precisar também, existe a parte resolutiva, que é eventual
cobrança de aluguel via judicial, eventual despejo por falta de pagamento, dentre outras medidas judiciais. Em relação à compra e venda, a área de atuação é um pouco mais ampla, né? Porque nós temos a compra e venda de terrenos, compra e venda de imóveis, compra e venda de apartamentos, compra e venda com permuta, que acontece muito. A pessoa vende o terreno para uma construtora, a construtora edifica os imóveis e devolve em unidades imobiliárias. Então, nós fazemos uma análise prévia também da situação do imóvel, porque aqui em Florianópolis existe muitos imóveis sem matrícula e muitos imóveis em área de proteção permanente, ou pelo menos a prefeitura entende dessa forma. Então nós analisamos se de fato esse imóvel pode ser construído e qual que é o potencial construtivo. Porque às vezes construtoras prometem 10 torres de 7 andares e nós vamos ver a viabilidade permitindo 2 torres de 4 andares, por exemplo. E o contrato já está rodando. Então, nós atuamos nessa parte preventiva para ver se o que a construtora está prometendo realmente vai ser edificado, se a construtora tem condições de edificar esse imóvel, se a obra vai ser feita com os custos dela ou com financiamento bancário. E em relação à compra e venda de imóvel já pronto, se o imóvel também está regular, se a situação do comprador e do vendedor também estão regular. Porque se o vendedor tiver respondendo por algum processo, seja criminal, civil, trabalhista, tributário, esse imóvel pode ser penhorado e a pessoa que comprou de boa fé, por falta de cuidado, pode vir a perder esse imóvel. Eu falo sempre, né? A parte preventiva, tu não está gastando dinheiro, é como se estivesse investindo, né? Porque quando você está procurando uma pessoa para te instruir daquilo que não é a tua área, né? Você está economizando dinheiro. Muitas pessoas acham que quando você está pagando uma pessoa por um erro que nem aconteceu, você está jogando dinheiro fora. E é justamente o contrário. Você está evitando, né, que você possa tomar um prejuízo maior ainda do que deveria, né? Com certeza. E falando um pouco, tu falou da parte das construtoras, né? Às vezes até a construtora não sabe bem o que ela está fazendo. Às vezes ela foi mal instruída. E aí cabe à pessoa que está comprando, né, se precaver, analisar com um profissional da área, né, para ver se a compra deve ser feita ou não. E aí, se a compra também não for feita, ela pode estar até instruindo a própria construtora, não, o que você está prometendo não tem como entregar. Né? Porque às vezes pode ser muitas pessoas envolvidas, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre uso capião. Quais os benefícios da pessoa ir para esse meio? O uso capião, na prática, ele serve para regularizar um imóvel irregular. Normalmente, quem procura uma uso capião só tem a posse do imóvel, ou seja, ela não tem a escritura de compra e venda. E a escritura de compra e venda registrada na matrícula do imóvel é a única forma de garantir para aquele comprador a propriedade do imóvel. Propriedade é diferente da posse. Por exemplo, quem aluga um imóvel tem a posse, mas não tem a propriedade. O dono desse imóvel, ele tem a propriedade, mas ele não tem a posse, ou seja, ele não está naquele imóvel. Então, para fins sucessórios, se a pessoa vir a falecer, os herdeiros vão ter muito problema para herdar de fato um imóvel irregular. Então, a uso capião, na verdade, existem 34 ou mais espécies de uso capião, mas basicamente o uso capião serve para gerar um título aquisitivo, semelhante a uma escritura pública. O título aquisitivo da uso capião, ela vai ser registrada na matrícula do imóvel e a pessoa se torna de fato proprietária do imóvel. Existem inúmeros requisitos para se fazer uso capião. Dentre eles, a posse mansa e pacífica, ou seja, aquela posse não pode ter sido contestada por ninguém, seja por processo ou não. Essa pessoa tem que estar um número X de anos, 5, 10 ou 15 anos, dependendo da modalidade, e precisa comprovar também que ela conseguiu toda essa posse. Então, o benefício para essa pessoa é garantir a regularidade daquele imóvel. O uso capião também é muito utilizado, né, quando uma pessoa falece na família, né? Então, vai ter toda aquela separação dos bens, né, onde pode um dos meios de utilização. Pode falar um pouco mais dessa parte, fazendo favor? Sim.
Aqui na nossa região nós temos muitos imóveis irregulares, que eles não têm uma matrícula ou essa matrícula está desatualizada. Por exemplo, o último proprietário, ele foi registrado em 1930. E nisso o imóvel já foi negociado umas 5 ou 6 vezes. E o último posseiro veio a falecer e deixou 10 filhos. Na prática, o que acontece? Esses herdeiros, para economizar, né, na ilusão de economizarem, eles vendem esses direito hereditário, né, por meio de um contrato de gaveta, que é o contrato de cessão de direitos hereditários, eles vendem para um terceiro a posse desse imóvel. Ou eles entram com uma uso capião para aquela posse virar uma propriedade e depois vender esse imóvel. Qual que é o problema? Existe muita discussão doutrinária e jurisprudencial, quando eu digo jurisprudencial é os tribunais do Brasil, sobre a necessidade de abrir um inventário. A posição majoritária e mais conservadora e mais correta seria abrir um inventário, abre esse inventário, informa que esse imóvel é de posse, informa que vai ser feita uma uso capião posterior, recolhe todos os tributos devidos, dentre eles o ITCMD, se tiver alguma dívida de IPTU também. Depois que o inventário é concluído e todos os herdeiros possuem o seu quinhão, aí se entra com uma ação de uso capião. Esse procedimento é um pouco mais longo, mas ele traz uma segurança maior. O que você recomenda para as pessoas procurarem mais a tua área? O que tu pode dizer? Quais economias o pessoal pode ter? Sim. Quando se trata de compra de imóveis, normalmente é uma das poucas aquisições de uma pessoa durante a vida, né? Não é um carro, não é um celular. Então, a compra de um imóvel precisa ser feita com a máxima segurança possível. A contratação de um profissional antes de o problema acontecer, ou seja, antes da compra ser feita, ela traz uma economia de 30% a 50% no final. Na verdade, se a compra for feita de forma errada, o prejuízo da pessoa vai ser o próprio imóvel. Então, a contratação de um profissional pode soar ao primeiro momento mais cara, um dinheiro que a pessoa não estava preparada para investir, mas que com certeza vai garantir a segurança daquele negócio, e a partir do momento que ela assinar o contrato, ela não vai ter mais preocupação nenhuma. Eu vejo também que, ao procurar um profissional correto da área, a gente também tem outros benefícios, no caso, né? A gente tem economia de tempo, que às vezes tempo é dinheiro, né? Às vezes o pessoal não leva isso no papel, né? Porque além do dinheiro, tem muitas outras coisas envolvidas, né? Tem o gatilho de tu poder fazer o teu serviço de forma mais rápida, né? Então a pessoa vai ter a conclusão do serviço de forma mais rápida, vai ter um serviço de forma mais segura. Então tu já vai instruir a pessoa no caminho certo que deve ser feito toda a parte burocrática, né? Perfeito, perfeito. E quando se trabalha de forma preventiva, se trabalha com muito mais segurança. Quando se trabalha de forma resolutiva, normalmente existem prazos a ser cumpridos, existem documentos que precisam ser expedidos num determinado tempo. Então, a qualidade de um serviço resolutivo, na prática, ela chega a ser um pouco menor do que a qualidade de um serviço prestado de forma preventiva, porque o profissional ele tem tempo de levantar todas as certidões necessárias, tem tempo de levantar todos os dados necessários e de elaborar aquele contrato com o máximo de precisão possível, para que não haja nenhum erro no futuro. Na sua área, tu acha que o pessoal está vendo todos esses benefícios ou ainda encontra dificuldade de visualizar esses benefícios? Olha, pelo número de processos no Brasil, segundo dados da Corregedoria Geral, existe um processo para cada 2 pessoas, processo judicial. Então, considerando que um processo envolve pelo menos 2 pessoas, em teoria todos os brasileiros estariam se processando. Isso mostra que a mentalidade do brasileiro é de resolver problemas, não de evitar problemas, de contratar um profissional só para resolver o problema, né? Dizem por aí que o mal do brasileiro é achar que vai dar, e normalmente não dá. É preciso um profissional. Só que isso, felizmente, tem mudado. As pessoas têm procurado mais serviços jurídicos de forma preventiva, mas a maioria esmagadora de serviços advocatícios e de
todos os profissionais é de forma resolutiva, para resolver algum problema. Se a pessoa quiser te procurar, como que faz? Pode entrar no nosso site, Umbelino Advogados Associados, umbelinoadvocacia.com. Eu também estou no Instagram, Felipe W. Dias, e eu estou no YouTube também, Felipe W. Dias. Muito bem, encerramos aqui agora a entrevista. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, boa tarde a todos. A Organização Mundial da Saúde considera que as dependências em drogas lícitas ou ilícitas é uma doença. O uso indevido de substâncias como álcool, cigarro, crack e cocaína é um problema de saúde pública de ordem internacional que preocupa nações do mundo inteiro. A independência química e alcoolismo conseguem devolverem à sociedade algo de Bittencourt Advogados Associados, Cláudio do Raio X, 99824, Nápoles, 98433, escritor e poeta, 99998 8240, 99998 8240. Nelito Raimundo, cantor, compositor, escritor e poeta, 99993 0015. Nelito Raimundo, cantor, compositor. Josiane do Amigo Roma. Aderbal Engenharia de Elevadores, 99909-9122. Pinto da Luz Advogados, 3228-4205. Reno Caramori, Liderança Política Nacional. Visão Imóveis, do empresário Wilson, 99991-8460. Dr. Milton Mendes de Oliveira, Liderança Política Nacional. Vereador Constâncio Neto, empresário Jaime Rodrigues, Alumínio São José. Farmácia Preço Bom, médico Dr. Lucas Barreiros, jornal Fique Esperto, o seu jornal. Olá, boa tarde. Estamos de volta aqui no programa Show da Tarde e a gente vai conversar agora com Thaís Neves. Ela é cristaloterapeuta, além de outras terapias que ela também trabalha. Thaís, seja muito bem-vinda. Oi, boa tarde. Thaís, conta pra gente como que começou o teu trabalho com as terapias, com os cristais. Eu iniciei o meu trabalho em março do ano passado, né? Eu decidi estudar terapia integrativa e junto com a terapia integrativa foi surgindo outras técnicas, né? Aromoterapia, fitoterapia. Na verdade, a fitoterapia foi o gatilho, né? Eu sempre gostei de ervas, chá. Então, eu senti que eu precisava trabalhar com algo que envolvesse isso. Então, como eu comecei o meu curso na metade do ano passado, antes disso eu já fui, né, investigando um pouquinho das terapias e como eu já poderia iniciar o meu trabalho. Comecei a produzir cosméticos artesanais que envolvesse óleos essenciais, óleos vegetais, tudo bem natural e que eu pudesse alinhar as práticas que eu iria trabalhar. Quando eu abri meu espaço, que eu comecei a atender os meus clientes, eu comecei a usar o meu próprio óleo, o óleo que eu produzo. Né? Além da cristaloterapia, eu também aplico o cone chinês. Então, eu produzo o meu cone. O meu instrumento de trabalho é feito por mim, pelas minhas próprias mãos, com o auxílio dos óleos que eu também uso. Envolvendo a cristaloterapia, que é mais uma limpeza energética, eu comecei a produzir sabonetes fitoenergéticos, né? Então, para auxiliar na limpeza energética, também escalda-pés, tudo isso eu produzo já pensando em alinhar ao meu trabalho ali na terapia. Então, quem vai lá consultar com você, fazer um atendimento, enfim, ele já, além de todo o atendimento que ele tem lá, ainda pode continuar com o tratamento em casa. Exatamente. O que eu pensei, para explicar bem certinho o meu foco no meu trabalho? Eu saí da minha própria casa, tá? O meu espaço era na casa onde eu morava, e eu abri a minha sala de terapia, o meu ateliê onde eu produzo, mas também a loja onde eu tenho os produtos. O meu cliente fala de insônia. A gente está vendo a foto dos produtos ali enquanto você fala. O meu cliente fala que tem insônia, que tem um sono agitado. Então, eu indico o quê? Meu spray de camomila. Sim. Que é um spray que eu uso na matéria-prima óleo essencial. Então, eu sempre tento alinhar uma coisa a outra.
Já completa o tratamento. Exatamente. Isso é uma paixão, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo coisas novas e resultados e a gente não para mais, né? Exatamente. Quando eu decidi trabalhar como terapeuta, eu tenho, na verdade, esse projeto, né? Eu pensei em constelação familiar, né? Eu queria trabalhar algo que envolvesse a família, né, para buscar lá problemas lá da infância que foram mal resolvidos, né. Só que daí vai aparecendo uma técnica diferente, outra coisa, a gente vai vendo que tudo tem ligação. Então, a terapia integrativa ou a terapia holística, ela envolve o todo. E a gente precisa entender que não é só o nosso corpo físico que precisa, o nosso campo energético também precisa de tratamento, a gente precisa do autocuidado. Então, tem que olhar mais profundamente para a pessoa que entra lá no meu espaço procurando a terapia. E a gente tem que começar a ver que muitas coisas acontecem primeiro a nível energético, para depois se manifestar no físico, né? Exatamente. Por isso que esses tipos de terapias mais integrativas, holísticas, eles têm um bom resultado, né? Eles não deixam avançar determinados processos, né? Sim. Quando é alinhado os dois, a medicina tradicional com a terapia integrativa ou medicina alternativa, como algumas pessoas conhecem, com certeza o resultado é bem mais rápido, é bem mais eficiente, é constante, não é algo que tu vais tratar ali e logo passa. Com certeza a gente percebe algo muito maior do que é que diferente, só apenas né? tomar um remédio. Sim, e você produzindo os produtos também já é totalmente diferente do que você sair, né? A pessoa vai lá, faz o atendimento contigo e vai comprar numa farmácia ou em algum outro lugar, né? Você sabe qual é a energia que você também coloca no preparo, né? Exatamente. Todo produto que eu faço com a maior da minha intenção, sabe? Se alguém me pede, por exemplo, eu faço travesseiro de ervas, que é um dos produtos que eu gosto muito de falar. Eu seleciono a erva de acordo com a necessidade do cliente. No momento que eu estou costurando, porque eu faço tudo manualmente, eu faço as minhas orações também. Eu coloco toda a minha intenção de cura naquilo ali. Eu precisava de fazer algo dessa forma, que eu acredito que é mais pessoal, sabe, é mais direcionado para a pessoa, não é um produto qualquer que a pessoa vai levar ali, é direcionado. E faz toda a diferença, né? Thaís, conta pra gente como que é o teu processo de atendimento, né? Eu gostei de você, quero ser atendido por você, como que eu devo proceder? O meu espaço fica localizado em Barreiros, eu atendo de segunda a sábado, o espaço já é todo preparado, já para receber o meu cliente, para que ele se sinta à vontade. Eu sempre procuro passar que precisa ser mais de um atendimento, a pessoa precisa continuar a terapia para ter o resultado que a gente procura. Então, me procurando lá no meu espaço, Thaís Neves, Espaço Terapia Integrativa, com certeza o cliente vai encontrar aquilo que está procurando, algo mais, não só a cura física, né? E a tua loja, para comprar os teus produtos e começar a conhecer o que você produz? A minha loja chama Cheiro de Equilíbrio. Eu tenho a loja virtual no Instagram. Também tenho a loja física para aquelas pessoas que gostam de ir lá, ver pessoalmente, conhecer o produto, testar. Eu também costumo testar o produto para a pessoa saber o que ela está comprando, o que está adquirindo. Então, o espaço, a loja fica anexa, né, ao espaço. Então, quem chega lá para ver a loja também já conhece o meu espaço. Joia. E a tua rede social, como que a gente te acha? É Thaís Neves Terapia Integrativa. E eu tenho o Cheiro de Equilíbrio, né, que também faz parte do meu trabalho. Joia. Thaís, muito obrigada pela tua presença aqui no programa. Espero que a gente possa se reencontrar aí várias outras vezes para eu conhecer um pouco mais do teu trabalho também, que eu gosto muito. Muito obrigada pelo convite, Vanderlei. Fiquei muito feliz. Que bom saber que tem muitas pessoas que precisam conhecer o nosso trabalho. Verdade. Obrigada. Obrigada. E você, aguarde só mais um minutinho que a gente já